Bom dia, eu sou Ana Paula, terapeuta ocupacional do HU. Trabalhamos numa equipe multiprofissional, interprofissional, na verdade, com pacientes com doenças raras, entre elas a esclerose lateral amiotrófica. Eu vim aqui, a gente vai falar um pouco sobre a questão prática da terapia ocupacional, certo? Inicialmente, logo que o paciente chega, nós temos que fazer uma avaliação inicial. Essa avaliação ela é composta por as atividades, pela capacidade que a gente vai avaliar desse paciente de executar suas atividades de vida diária. Então, é uma avaliação do desempenho ocupacional que refere-se às áreas desse desempenho, que são a capacidade desse paciente de realizar as atividades que são inerentes a gente para a nossa vida: alimentação, higiene, vestuário, comunicação, e também as atividades instrumentais da vida diária, que é o controle do ambiente, como esse paciente está, e a gente leva em consideração o contexto que esse paciente está inserido e a sua participação. Então, essa participação refere-se à participação tanto social e de que forma esse paciente interfere nesse ambiente que ele vive. E que ambiente é esse? O nosso principal objetivo nessa fase inicial, onde esse paciente procura e tem esse diagnóstico, e muitas vezes esse paciente está com uma fraqueza muscular leve e que ainda não está interferindo na sua capacidade funcional, o nosso principal objetivo é manter esse paciente ativo. Então, esse paciente, quanto mais atividades ele fizer, claro que respeitando suas limitações, não ocasionando fadigas, a gente sabe que a fadiga pode piorar a capacidade funcional desse paciente, principalmente a força muscular, né? Então, a gente mantém esse paciente ativo dentro das suas atividades, principalmente a mobilidade funcional da mão. Por que a mobilidade funcional da mão? Porque a mão ela é muito importante na execução das atividades de vida diária. Então, nós utilizamos a mão no momento em que nós acordamos para levantar de uma cama até o momento que a gente vai dormir. Então, a gente usa a mão o tempo todo, seja para executar alguma atividade cotidiana, seja para se comunicar. Aqui eu estou falando com vocês, estou usando minha mão, né? Que a mão ela é super importante, inclusive nas trocas comunicativas. Ela te dá mais ênfase quando você está se comunicando. Então, a terapia ocupacional, como ela foca a função desse indivíduo, a capacidade desse indivíduo em executar suas atividades cotidianas, a sua independência, a sua autonomia, né? Nós trabalhamos com as atividades que esse paciente ele pode utilizar nas suas atividades cotidianas. Então, todo movimento, toda atividade, todo exercício que o terapeuta ocupacional realiza com o paciente são movimentos, atividades que ele vai usar nas suas atividades de vida diária, no seu cotidiano. Esse paciente, quando ele tem uma alteração inicialmente apendicular e de cintura pélvica, ele pode ter uma fraqueza muscular de membros inferiores, principalmente em realizar movimentos de dorsoflexão, movimentos de tornozelo. E aí, esse paciente é necessário que a gente prescreva de forma mais precoce órteses. E nós podemos prescrever dois tipos de órteses. Uma órtese estática, para uso noturno, para que esse paciente, quando vai dormir, ele não coloque o pé na posição inadequada e aconteça deformidades muito rápido, e essas deformidades podem dificultar a deambulação e fazer com que esse paciente ele vá mais rápido para a cadeira de rodas.
E a gente tenta evitar o máximo possível quando a gente coloca essas órteses, e aí a gente posiciona adequadamente, fazendo um alinhamento tornozelo, pé, para que não aconteçam deformidades, encurtamentos de tendão. E quando esse paciente ele está em marcha e que ele começa a ter essa fraqueza dessa musculatura posterior e não realizando, aliás, a musculatura anterior não realizando a dorsoflexão para realizar a marcha da maneira segura, de uma maneira eficaz, a gente também pode prescrever uma órtese dinâmica, que é usado durante a marcha, certo? Bom, com a evolução da doença, com a evolução, essa fraqueza, ela vai se tornando mais global, e aí pacientes podem ficar com uma mão em garra até perder a capacidade de se locomover e aí precisar utilizar uma cadeira de rodas. O terapeuta ocupacional do HU, ele faz precocemente a prescrição dessa cadeira de rodas. É conversado com o paciente antes, como diz Lucrécia, não dá para a gente dizer surpresa, né? Você vai agora precisar de uma cadeira de rodas, não é assim. A gente faz todo um processo, todo um preparo para esse paciente, para que ele possa, inclusive, aceitar o uso da cadeira de rodas, inicialmente utilizar as longas distâncias, né, de acordo com a necessidade, ele vai usando cada vez mais. E em relação à mão, que é o nosso grande instrumento para as atividades de vida diária, a gente passa a prescrever órteses também, que pode ser de uso noturno, certo? Para posicionar adequadamente essa mão e evitar essas deformidades, que essa mão feche, e essa mão fechada com deformidades dificulta a higienização dessa mão. E também, como Keila disse, o terapeuta ocupacional realiza, agora eu estou rápido por conta do tempo que me deram aqui, eu me apavorei, viu, gente? Então, a comunicação alternativa, que a gente pode estar, quando o paciente ele perde a capacidade de se comunicar por meio da fala, né? Então, como Keila falou, a gente pode ser a escrita, mas ele também perde essa capacidade e a gente começa a pensar numa comunicação alternativa, uma comunicação suplementar. E aí a gente pode estar fazendo uma prancha de comunicação. Se esse paciente ele lê, ela pode ser desse modelo apenas com as letras do alfabeto, ou pode ser silábica, e com algumas palavras-chave. Ou pode ser por meio de uma prancha com figuras. O terapeuta ocupacional, ele se preocupa que essa prancha ela consiga estabelecer trocas comunicativas, principalmente com as necessidades diárias do paciente. Então, essas trocas comunicativas dentro da terapia ocupacional é relacionada às necessidades que esse paciente tem ao se comunicar dentro do seu cotidiano, dentro da sua rotina. Esse paciente também, com essa mão, e que ele não consegue mais tocar, não consegue mais segurar, ele não consegue mais segurar uma escova de dentes, que são necessárias para a higienização, não consegue mais segurar uma colher, um garfo necessário para a sua alimentação. Então é feito toda uma avaliação em relação à capacidade que esse indivíduo tem de levar essa mão à boca, ele tendo ainda a mobilidade, né, de cotovelo, e aí a gente prescreve e também faz as adaptações, né? Então esse é um paciente que ele já foi gastrostomizado, já fez uma GTT, mas ele realizava a alimentação pelas duas vias, e foi realizado e foi feito uma órtese, uma adaptação, segurando o punho dele, já que ele não tinha mais o controle de punho, e substituidor de preensão. Então, enganchado a colher, né, nessa adaptação
para que ele possa se alimentar via oral de forma independente. Então, o terapeuta ocupacional, ele se preocupa com as atividades cotidianas, com a independência desse paciente. Quando esse paciente perde completamente a capacidade de realizar suas atividades cotidianas, mesmo com as adaptações que são prescritas pelo terapeuta ocupacional, é necessário que esse paciente continue tendo autonomia. Então, é muito importante que esse paciente ele consiga ter um controle sobre a vida dele. E esse controle quem vai dar, né, além dos familiares, também é a capacidade dele se comunicar. Por isso, é a necessidade da gente, junto com a fonoaudiologia, a gente trabalhar essa comunicação desse indivíduo o mais tempo possível. Só para finalizar, falar aqui que o terapeuta ocupacional, ele não cura, né? Mas ele não dá mais dias à vida do paciente, mas com certeza ele dá mais vida a esses dias. Obrigada.